Olá, pessoal. Nós vamos fazer agora uma aula sobre a segunda revolução industrial e as tensões sociais do século XIX. Porque a segunda metade do século XIX, ela traz uma característica que é exatamente, o momento em que o capitalismo industrial, e o modelo liberal de economia e política eles vão alcançar um estágio, digamos assim, de expansão pela Europa. Então é um momento que a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra nos anos 1760, eles passam a se expandir pela Europa. Então esse período é caracterizado geralmente, no período entre 1850 e 1914, né? E que também coincide com a expansão europeia para a África e Ásia a partir dos anos 1870, 1880, não é? Principalmente a partir da década de 1880. E nessa perspectiva de expansão do capitalismo industrial, do processo de industrialização pela Europa, é importante nós salientarmos essa questão aqui. Então, é um processo de desenvolvimento da indústria química, elétrica, de petróleo e aço. Então, são essas características que vão basear, a segunda revolução industrial, principalmente o uso da energia elétrica, para impulsionar as máquinas. Então, nós temos aí uma substituição da força a vapor pela energia elétrica, o uso do petróleo e o uso do aço, principalmente, que vai ser o grande elemento desse período. Tá? Inclusive na arquitetura, no final do século XIX, o aço vai ser muito utilizado. Outros processos também inclui a introdução de navios de aço movido a vapor, e aí nós temos o exemplo clássico do Titanic, um navio construído em aço, mas ainda movido a vapor, porque os navios movidos a diesel eles vão ser desenvolvidos um pouco mais tarde, mas essa condição dos navios fabricados a aço, começa aqui a partir de 1870 principalmente, e vão ganhar notoriedade com Titanic, que naufraga em 1912, é o ápice dessa ideia dos navios construídos em aço. O desenvolvimento do avião também, tendo o voo dos irmãos Wright nos Estados Unidos em 1903 e de Santos Dumont em 1906. Então o avião também é uma dessas inovações da segunda revolução industrial, As comidas enlatadas, ou enlatamento de comida, a refrigeração mecânica é uma outra inovação desse período, As geladeiras, os congeladores e tudo mais, As câmaras frigoríficas começam a partir desse momento, aumentando e melhorando a preservação da comida. Ainda que em alguns momentos as comidas enlatadas as latas fossem soldadas com chumbo, provocando a intoxicação de quem usava essa comida por conta do chumbo ser um metal pesado e tóxico, E também a invenção do telefone nesse período foi outra inovação, desse processo, além do telégrafo também ele entra nessa condição, Então esse período é marcado pela emergência de potências industriais, principalmente o Reino Unido, na figura da Inglaterra, Alemanha, França, e a emergência dos Estados Unidos também como potência industrial nesse período, não é? Outro aspecto também, nos Estados Unidos, esse período da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, é normalmente associada com a questão da eletrificação, principalmente com as invenções de Thomas Edison, principalmente da lâmpada de Edison, a lâmpada incandescente, e as invenções e descobertas de George Westinghouse, como por exemplo o disjuntor, que hoje é tão comum nas casas, o disjuntor de segurança,
que desliga a energia elétrica quando numa sobrecarga, né, foi inventado por Westinghouse. Então são essas as características básicas da segunda revolução industrial, não é? E o motor a vapor, que foi desenvolvido na Grã-Bretanha durante o século XVIII, no século XIX vai surgir o motor de combustão interna, como vocês podem ver aqui na figura, né? Que vai ser o motor que vai desenvolver a indústria de automóveis, né? O primeiro motor a combustão interna foi desenvolvido na França em 1870, né? Trazendo aí uma revolução nos transportes, porque os automóveis vão ser possíveis a partir dessa tecnologia. A princípio, os motores de combustão, eles eram movidos a querosene. Depois descobriram que a gasolina, que é um subproduto da querosene, né, ela tinha um poder de combustão, ou seja, de explosão maior, dando mais potência aos motores. Então tem essa característica, não é? Então, vejamos, aqui na figura você pode ver o funcionamento de um motor de combustão, né, a entrada de ar e combustível, a vela, né, fazendo a explosão, explodindo o combustível e fazendo o pistão funcionar. Então é esse princípio básico do motor de combustão. Nesse período, então, o desenvolvimento da indústria, né, provocou a aglomeração urbana, ou seja, o aparecimento das metrópoles, no caso da Europa, Londres e Paris, que em 1880 contavam, respectivamente, com 4 e 3 milhões de habitantes. Então, eram as maiores cidades do mundo naquele momento, né? E isso era característico da segunda revolução industrial, essa concentração demográfica nas cidades, né? Fazendo surgir aí o conceito das metrópoles, não é? E no aspecto social, aí você tem o distanciamento aí, né, do operariado frente aos donos das fábricas, né, uma desigualdade social muito grande, ao qual o capitalismo industrial no primeiro momento colocou essas famílias, né, com uma desigualdade social muito grande, né, com uma jornada de trabalho que se concentrava aí entre 16, 14 e às vezes até 18 horas, né, colocando essas famílias numa condição de vida subhumana, não é? Então essas são as características, mas ao mesmo tempo criando todo um processo de ativismo trabalhista na Europa no século XIX, levando à criação, né, dos primeiros sindicatos na segunda metade do século XIX, as trade unions, né, e que, né, a princípio não eram reconhecidos e eram reprimidos de forma bastante violenta, não é? Então esse processo de tensão que a relação da industrialização e as relações de trabalho naquele período, né, produziram, ok? Então, nesse sentido, se organizaram alguns movimentos, né, além das trade unions, o movimento cartista, que os operários pediam, né, mandavam cartas ao parlamento inglês pedindo direito de voto, né? Os trabalhadores não votavam, só a aristocracia inglesa que votava. Então eles pediam o direito de voto, mas no final do século XIX também as mulheres vão reivindicar o direito de voto na Inglaterra, o movimento sufragista no final do século XIX. Né? Devido também às péssimas condições de vida e de trabalho, né, que os operários tinham, né, outro movimento foi o movimento ludista na Inglaterra, que eles faziam a quebra das máquinas para prejudicar o dono da fábrica, atrasar o processo de produção, ok? Esse nome ludista porque um dos líderes tinha o nome de William Ludd, por isso o movimento ludista, tá ok? E nesse processo, então, aparecem 4 grandes correntes do pensamento, né, que vão estabelecer a crítica ao processo de industrialização no século XIX, que são o socialismo utópico, o socialismo científico, o anarquismo e o socialismo cristão.
esses movimentos fazem uma crítica ao modelo industrial, ao modelo liberal de economia, principalmente, né? Então nós temos esse processo, porque o processo vigente nesses países era o liberalismo econômico e o liberalismo político, né? Então nós temos um Estado-nação, um Estado liberal nesse momento, sobretudo na Inglaterra, né, Alemanha. Esse era o modelo e a crítica esses quatro movimentos vão estabelecer nesse período, né? O socialismo utópico ganha esse nome porque eles não tinham exatamente um modelo, né, ao qual exemplificar como chegar até um modelo socialista. Um modelo socialista, ele previa uma ideia de igualdade entre os homens nas condições de trabalho, na distribuição de renda e etc. Essa era a ideia. Os principais representantes eram Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, né? O socialismo científico vai ganhar esse nome porque tanto Karl Marx como Friedrich Engels, né, eles vão dar um caminho para se chegar a uma sociedade socialista. Isso eles fazem a partir de 1848 no Manifesto do Partido Comunista, né? Então, por isso esse nome. E, segundo eles, né, se chegaria a uma sociedade socialista e depois a um modelo comunista de vida, né, a partir de uma revolução da classe proletariada, ou seja, da classe proletária, ou seja, dos trabalhadores, né? Em contrapartida, o anarquismo é uma teoria libertária baseada na ausência do Estado, né? O socialismo ainda prevê a presença do Estado. O anarquismo não, né? Então ele era um movimento, vamos dizer assim, mais ousado nesse sentido, né? E defendia a liberdade individual, né? Então, né, o anarquismo também colocava o fim da propriedade privada e tem como um dos grandes representantes, né, o Proudhon, né, Enrico Malatesta. São dois grandes anarquistas do século XIX, ok? Então, é isso aí, pessoal, né? Nossa aula traz esse cenário para vocês terem uma ideia, né, uma noção básica da segunda revolução industrial no século XIX e uma ideia do contexto político daquele momento. Aí só finalizando aqui, né, com a questão do socialismo cristão, que esse nasce no seio da Igreja Católica, né, que são encíclicas papais criticando a exploração do capitalismo industrial, né, e a exploração dos trabalhadores. Aqui, sobretudo, destaca-se o Papa Leão XIII e Pio XI, né? Então é esse processo, né? Então, até colocando aqui para vocês também, né, uma segunda questão aqui do anarquismo seria o fim do Estado, né, e a crença na liberdade sem a intervenção do Estado. São características também do anarquismo, ok? Então é essa noção básica, tá, pessoal? Um abraço a todos e até mais.